Olá, mais uma vez estamos aqui para conversar e hoje eu trago uma temática, um questionamento que eu escuto muito. Não consigo demonstrar amor e carinho para os outros filhos depois da perda do meu filho. E eu já perdi 2 filhos, eu passei pela dor, eu passei pela perda e tendo um filho mais velho, já tendo tido um filho, depois eu perdi 2 filhos. Eu partilho um pouco sobre essa perda em outros vídeos e eu vou deixar aqui o link, deixar aqui também para você, aqui no card, para você poder acessar após este vídeo e ver com todos os detalhes a minha história com o meu pequeno José Rafael, a minha história das minhas perdas, com detalhes, porque eu acho que é importante e vai te ajudar. E vai ajudar também aquelas pessoas que você conhece, que passaram, que passam, estão passando por uma situação de luto, uma situação de dor muito forte. Mas hoje eu vou me ater a esse conteúdo e também eu acabei de lançar um e-book, Gotas de Vida, Entendendo o Luto e Superando a Dor, que você pode estar baixando também. Vou deixar o link aqui na descrição. Está também no link da bio do meu Instagram. Vai estar tudo aqui para você poder, após esse vídeo, também baixar gratuitamente o seu e-book, porque já tem ajudado muitas pessoas que passaram e passam por essa dor e se encontram perdidas e não sabem por onde começar a caminhar. Então hoje eu trago esse questionamento. Perdi meu filho e agora eu não consigo me relacionar, não consigo demonstrar carinho pelos meus outros filhos. E aqui algumas reações podem acontecer dentro dessa questão que eu estou trazendo. E uma delas é a rejeição. Quero afastar, eu quero os filhos longe de mim. A rejeição é como se eu quisesse os filhos longe de mim. É claro que nós não desejamos isso, mas pelo misto de emoções que acontece dentro de nós, que pode estar acontecendo dentro de você, você afasta os seus filhos, você rejeita pela dor da perda que foi tão grande. E se você não conseguiu passar esse luto, viver, se permitir viver, que pode ser recente, que pode já ter passado, mas você pode não perceber essa rejeição, mas você rejeita, você afasta os seus filhos, né? Afasta os outros porque foi uma dor tão forte e você rejeita um misto de sensações, um misto de emoções, você não consegue entender, não consegue perceber, não consegue lidar, e uma das reações pode ser essa rejeição. Eu rejeito os meus filhos, eu não sei lidar. Uma reação que, como eu não consegui elaborar, como eu não consegui fazer isso acontecer dentro de mim, nem elaborar, nem processar e nem viver e nem entender o que está acontecendo dentro de mim, eu posso causar essa rejeição, né? Rejeitar, afastar, querê-los distante, criar essa distância interior e que muitas vezes é exterior. Outra reação é eu não sei explicar a perda, eu não sei explicar a perda para os meus outros filhos e por isso eu não me relaciono bem. E aqui eu vou trazer uma realidade minha que eu vivi e que pode ajudar um pouco, pode clarear assim, nessa questão de não saber explicar a perda. Quando eu perdi o José Rafael, que foi uma vida já bem dolorida, a vida dele, com muitas situações, muitas surpresas, 12 cirurgias em vida, em vida, né, claro, 12 cirurgias, e desde a gestação, grandes dores que nós vivemos. Para o nosso mais velho, né, eu já tinha o João Miguel. Então, para ele eu vou agora dar uma visão, vou tentar entrar na realidade do mais velho e não na minha realidade, né? Vou fazer esse paralelo aqui. Eu estava na minha dor, eu, meu esposo, a família, estávamos na nossa dor. Mas existia aquele pequeno, o nosso mais velho, que na época ele estava 3 anos e alguma coisa, muito novo. Mas que às vezes a gente pode achar que pela questão de idade, não sentiu, não percebeu, não viveu, não entende. Mas vamos lá, o meu filho, ele tinha mais ou menos 3 anos, 3 e pouquinho. Eu estava grávida do irmãozinho dele.
Dentro de casa tudo mudou, se preparou o quartinho, se preparou tudo, se gerou expectativa, um ambiente mais feliz porque ia chegar um irmão, porque ia chegar mais um membro da família, ia chegar mais um filho. A criança, mesmo tendo 3 anos, ela está envolvida de tudo que nós estamos vivendo. Ela sente e percebe tudo. Gerou dentro dele também a expectativa, o desejo, a surpresa, a novidade, o que ainda é desconhecido e que viria a ser conhecido depois dos 9 meses, depois de um tempo, a barriga da mãe crescendo. Então, imagina que foi criada essa expectativa também dentro dele. E aí, no meu caso, passou os 9 meses, nós já vivemos as realidades das descobertas de que poderia ter complicações ao nascer, que iria ter que fazer cirurgia, embora tudo ainda sem saber. Mas depois de 9 meses, o José Rafael, eu vou para o hospital para ter o José Rafael, o João Miguel fica em casa. O João Miguel sabe que eu estou indo para ter o irmãozinho e ele vai esperar o quê? Que a gente volte com o irmãozinho, volte da maternidade com o irmãozinho. Só que o que acontece? O irmão não volta. E depois do parto e depois ao nascer, o José Rafael foi já muito grave para a UTI. Eu fiquei 2 dias no hospital, mas depois disso eu fui para casa sem o José Rafael. E o João Miguel em casa esperando o irmão. Então imagine que não só está sofrendo, não só está vivendo essa realidade, eu e meu esposo, está vivendo também o João Miguel. Da forma dele, sem a gente saber como está sendo processado na cabecinha dele, mas ele está vivendo. Então, nessas horas é difícil o que a gente vive, né? Então, mas a gente tinha o nosso filho mais velho. E nós tentamos explicar, né? Sempre é importante, sempre a verdade, mas como tem 3 anos, na linguagem, dentro do possível, de como você falar. Então nós falamos, nós começamos a conversar e não da forma como nós conversaríamos um adulto para um adulto, um médico para um adulto, dizendo aconteceu isso, é assim, assim, assim. Não, nós vamos para a linguagem dele, nós vamos tentar nos comunicar do jeito que a gente, com a criança de 3 anos em casa, normalmente nós nos comunicamos para explicar situações, o dia a dia para ensinar. Essa também é uma realidade que nós precisamos ensinar. E aí nós conversamos também. Então foi todo um processo em vida também o João Miguel vivendo. Os primeiros meses foram na UTI, o José Rafael muito grave, então o João Miguel não podia entrar na UTI. Então teve todo esse tempo de espera. Depois da UTI, quando ele melhorava, ele ia para o médio risco, que era uma outra salinha interligada, né? Tinha só um corredor que separava a UTI desse médio risco. E no médio risco já tinha um vidro que as pessoas que não podem entrar, elas conseguem ver por esse vidro o que está acontecendo dentro. O que está acontecendo não, mas ver se abre em algum momento, se pode abrir a cortina para se ver um familiar que não pode entrar, ver dentro da UTI. Então teve esse primeiro momento da semi-intensiva, né? Não da UTI. E teve esse primeiro momento do contato do irmão, do João Miguel com o irmão, que foi pela visão do vidro, que foi importante a gente levar para tornar concreto aquela realidade, né? Já que era possível. Então nós pegamos o João Miguel, levamos e mostramos o irmão através do vidro. Então mais um contato que nós pudemos proporcionar do que nós estávamos vivendo, e sempre conversando. Depois disso continuou a vida, né? Aí o irmão foi para casa, ele via toda a realidade de cuidados, não poder pegar no irmão de tal forma, porque em casa ele tinha o pouco tempo que passou em casa, 1 mês em casa, ia e voltava, ia para casa, voltava para o hospital, já era uma realidade diferente, uma realidade de debilidades que o João Miguel via do irmãozinho, né? E já tinha toda essa atenção muito voltada para o mais novo, muito voltada para o bebê que era especial, que tinha
sequelas neurológicas e tinha tantas situações. Então ele já estava vivendo essa separação desde o nascimento e em casa também tinha essa separação e o irmão ia e voltava de casa para o hospital também. Depois se passou e os detalhes eu conto no outro vídeo que você vai poder assistir depois no canal e que já está no canal. Conto com mais detalhes dessa experiência e veio a morte do José Rafael. E nessa morte do José Rafael, o João Miguel como explicar também. E aí nós também tivemos esse momento com o João Miguel, de explicar o que tinha acontecido na linguagem dele, que foi o momento do José Rafael ir para o céu, encontrar o Papai do Céu, já chegou o momento dele. E aí a gente foi conversando com ele, da forma que, com as nossas limitações, da forma que nós tínhamos para falar. E a partir daí poder também conviver e não ter essa rejeição. Então nós conseguimos manter isso, falar com sinceridade, na linguagem dele, mas falar. E ele vai sofrer, vai sentir as dores? Vai, como nós sentimos, do jeitinho dele, vai sentir. Mas nós podemos ajudar, facilitar também esse entendimento, ajudar de alguma forma. Então isso nós fizemos. Então é esse outro ponto, às vezes eu não consigo demonstrar carinho, talvez porque eu também não consigo explicar. Então isso vai gerando essa quebra no relacionamento, Eu não consigo explicar, então eu também vou fugindo, então também não isso feriu porque eu me bloqueei, não expliquei e gerou esse distanciamento também. E outra reação que pode acontecer é projetar expectativas. Eu projeto expectativas que eu tinha para o meu filho que se foi, tantos sonhos, tantos planos, tantas realidades que eu projetei pro filho que se foi. Ele se foi, então eu pego e projeto nos outros filhos. Isso também dá essa falta de demonstração de carinho. Não consigo. Eu tô ainda no outro filho. Isso acontece, essas reações acontecem porque eu ainda não aceitei a morte, ainda não consegui elaborar, ainda não vivi o luto como eu precisaria ter vivido. Então essas reações podem acontecer por isso. E aí eu estou projetando essas expectativas, eu ainda não assimilei isso, ainda não aceitei. E aí eu projeto essas expectativas que eu tinha nos outros. E isso pode dar um grande problema no relacionamento, grande problema nos meus filhos. Porque eu estou projetando algo que eu já projetei para outro, estou projetando para eles, Eu estou projetando expectativas nos meus outros filhos. E aí isso também não me faz eu não conseguir demonstrar o carinho devido para os meus filhos que ficaram. E aqui, então, como eu falei, isso pode estar acontecendo porque eu não vivi bem o luto, ou eu não vivi o meu luto. Então é claro que tudo isso pode se levantar. Isso e tantas outras coisas que eu vou explicando em cada vídeo. E aqui eu quero só citar aqui que existem fases do luto, existem fases que eu preciso viver, que varia de uma pessoa para outra, a intensidade, a forma, a duração, mas eu preciso viver luto, as fases do luto, da negação, a raiva, a negociação, barganha, a depressão e a aceitação. Então, talvez se eu não tiver vivido nada, as coisas estão muito mexidas dentro de mim. E pode ser por isso que eu não prossegui, que eu não ressignifiquei, que eu não encontrei sentido, eu não dei sentido, eu não tenho uma vida plena hoje. Pode ser por isso, porque eu não vivi essas fases. A fase que dentro de mim pode acontecer, as fases que dentro de mim acontecem, as fases que no luto, esse misto de emoções que se levanta dentro de mim por conta da morte, desse impacto da morte, eu não vivi. Então, se eu não vivi, eu posso não estar conseguindo dar os passos. Eu preciso passar. E eu tenho esse outro vídeo que eu falo com mais tranquilidade sobre... A gente fez uma live sobre essas fases do luto, sobre como acontecem as fases do luto, para que clareie o nosso entendimento, porque
como eu não consigo identificar dentro de mim, muitas vezes a gente não consegue, né? Você pode não conseguir entender o que está acontecendo com você, porque você não consegue nem identificar se viveu o luto, se não viveu, se permitiu, se não, se está na fase da negação, se está negando tudo, se está na fase da raiva e ficou nessa parte da raiva e culpa Deus, culpa você, culpa o mundo, né? Se está negando ainda, ou se está numa fase de tristeza profunda, que não ficou só pela a fase, digamos assim, normal do luto, da depressão, que é essa fase da tristeza, essa fase que você vai entendendo que a coisa está acontecendo mesmo, já passou dessa negociação, dessa fase de querer colocar coisas, eu posso fazer isso, barganhar, né? Dizer assim, eu vou fazer isso, então, porque aí eu posso trazer meu filho de volta, você trazer meu filho de volta e começa a negociação, e passei disso e caí, né, na tristeza, e dessa tristeza você pode ter entrado numa depressão profunda e não ter saído dela, porque se nós não nos permitimos, ou na hora de buscar ajuda não buscamos ajuda, e podemos ficar naquela fase ou não viver mais nada bem. Então, que eu pincelei só para identificar, para mostrar as fases, para mostrar que existem coisas que nós precisamos viver nesse tempo difícil, o luto, para poder prosseguir. E aqui eu pergunto então para você viveu o seu luto? Você se permitiu viver? Você aceitou a morte? Você é reconciliada com essa situação? A dor, aqui eu não estou dizendo a dor passou e agora você vive, não. Porque a dor, nós vamos conviver com a dor, porque aconteceu, porque nós perdemos parte de nós, como muitas mães relatam, né? Parte de nós se foi do nosso convívio aqui. Então a dor ela vai continuar, mas eu superar a dor, eu consegui estar conciliada com a dor. Você consegue se identificar assim? E aqui também eu trago mais duas questões que podem ajudar. O exercício do amor, exercitar o amor, porque a resposta é o amor, a resposta para lidar com os meus filhos que ficaram, a resposta para conseguir dar os passos e estar sempre no amor. Mas é claro que eu amo os meus filhos, mas esse sair do que eu penso, do que eu fiquei no meu filho que partiu, e todos esses pontos que eu falei, e aí rejeito e tal, afasto, não sei explicar a perda, tudo isso aos poucos eu posso ir através do amor, através de atos, através de esquecer um pouco de mim, do que eu penso, do que eu acho, do que eu estou aqui nessa dor para passar para eles. Eu estou falando disso, mas é esse caminho. Eu tenho falado muito de um caminho que nós precisamos seguir, porque se você está dentro dessa situação e não consegue sair desse misto de emoções, você ficou dentro de uma tristeza profunda ou da negação que você não consegue aceitar ainda a morte, você está tão dentro disso, talvez por si só você não consiga sair. É por isso também que eu estou fazendo esses vídeos, para ver se eu dou essas pinceladas para você iniciar esse caminho, porque é possível, é possível, é possível. Se tem vida, é possível. Seu filho se foi, o meu filho se foi, mas ainda há vida, tem vida para ser vivida dos meus outros filhos, tem a minha vida, dos outros possíveis filhos que eu possa vir a ter, dos outros possíveis filhos que você pode vir a ter. Então, se há vida, é possível. E a gente sabe, mas trabalhar isso, cada filho é único. Nem eu posso estar projetando coisas de um filho para o outro, nem eu posso pegar e porque eu perdi o outro, agora eu afasto, agora eu vou distanciando, mesmo que de uma forma sem ser o meu desejo, né, sem ser o nosso desejo de afastar. Então cada filho é único, cada filho é único. Embora sejam reações que venham, são reações que vêm justamente porque eu não consegui dar seguimento, porque eu estou paralisado
na dor, estou paralisado no luto que eu nem vivi ainda. Então eu espero que esse conteúdo também tenha te ajudado e que possa ajudar também as pessoas que você conhece que estão precisando. Compartilha esse conteúdo, se realmente te ajudou, compartilha esse conteúdo, porque a gente não tem noção do nosso interior, de tantas pessoas que talvez estejam vivendo o que nós vivemos. Então nós podemos ajudar. E também lembrar que aqui embaixo eu vou deixar o link para você baixar o e-book sobre o luto, o e-book Gotas de Vida, Entendendo o Luto, Superando a Dor, para que você possa baixar gratuitamente e compartilhar também com as pessoas que precisam. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, assiste os outros vídeos e também aciona a notificação para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos que a gente vai continuar postando com o intuito de ajudar, para ajudar você e para ajudar tantas pessoas que realmente precisam. Então até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.